Bom dia, boa tarde ou boa noite, sejam bem-vindos a mais uma aula. Vamos começar? Na aula de hoje a gente vai falar sobre caminho amostral, teorema ergódico, que é um teorema fundamental, depois simulação de cadeias de Markov de maneira eficiente, depois como a gente pode usar isso para gerar amostras, e eu vou terminar a aula falando sobre simulação de cadeias de Markov grandes, bem grandes. Então vamos começar recapitulando o que a gente viu até agora, né? Sobre cadeia de Markov. A gente tem P, a matriz de transição de estados da cadeia de Markov. Nós temos π de zero, que é a distribuição inicial. Temos π de t, a distribuição da cadeia de Markov no tempo t, que é dada por π de t igual a π de zero vezes p elevado a t. Nós temos também π, que é uma distribuição estacionária, que satisfaz a equação π igual a πp. Temos também o tempo de mistura, que é o tau epsilon, por um dado epsilon, e uma pergunta que você poderia fazer é qual desses objetos matemáticos aí é aleatório. E a resposta é nenhum deles. Okay? Nenhum dessas coisas que nós vimos aí é aleatório. Então, o que é aleatório numa cadeia de Markov? Bom, o que é aleatório numa cadeia de Markov é o estado que a cadeia de Markov se encontra no tempo t. Então, lembrando, né, x de t é o estado da cadeia de Markov no tempo t, isso é uma variável aleatória, e vai ter uma distribuição, né, para essa variável aleatória para cada instante de tempo t. Repare que a distribuição não é aleatória. O que é aleatória é x de t, a minha variável aleatória que denota onde a cadeia se encontra no tempo t. Então vamos pegar um exemplo aqui, né? Eu posso começar nessa cadeia de Markov com π de zero igual a 0,8 e 0,2, nosso exemplo ONOF, e eu posso realizar, né, essa sequência de variáveis aleatórias. Então, por exemplo, o x de 0 pode ser igual a 1, porque eu comecei, né, a cadeia no estado on. Depois x de 1 pode ser igual a 2, depois 2 de novo para x de 2, x de 3 igual a 1, e etc. E repare que se eu realizar de novo essa sequência de variáveis aleatórias, eu posso observar uma outra realização. E se eu realizar de novo, eu posso observar uma outra realização. Então, toda vez que eu realizo, né, essas variáveis aleatórias, eu vou encontrar uma certa sequência. E uma realização dessa sequência de variáveis aleatórias é o que a gente chama de caminho amostral. Então um caminho amostral é dado por uma sequência, né, válida, né, dessas minhas variáveis aleatórias. Ômega vai ser igual a ômega 0, ômega 1, ômega 2, onde ômega i é o estado, né, observado no tempo t, no tempo t igual a i, né? Muito bom. E aí eu tenho a probabilidade da cadeia de Markov realizar um determinado caminho amostral ômega, e isso é bem fácil de computar. A probabilidade desse caminho amostral é a probabilidade de que x de 0 é igual a ômega 0, x de 1 é igual a ômega 1, x de 2 é igual a ômega 2, e por aí vai. E a probabilidade de, como a gente tem independência, né, desses eventos, isso fatora. Então a probabilidade de eu começar com o estado ômega 0 é a probabilidade de em π0 eu observar ômega 0. E aí, dado que eu observei ômega 0 em π0, em x de 0, desculpa, dado que x de 0 é igual a ômega 0, a probabilidade de eu observar ômega 1 é simplesmente a transição, né, de ômega 0 para ômega 1. E aí, dado que eu observei ômega 1 e x de 1, a probabilidade de observar ômega 2 vai ser a probabilidade de transicionar de estado ômega 1 para o estado ômega 2, na matriz de transição. Então, exatamente assim a gente consegue calcular a probabilidade vinculada a um caminho amostral. Então, todo caminho amostral tem uma probabilidade, e essa probabilidade ela vai a zero com o comprimento do caminho, né? Porque eu estou multiplicando probabilidades aí, então esse número está ficando cada vez menor para qualquer caminho amostral. Então aqui tem dois exemplos de caminhos amostrais, ok? O caminho amostral ômega dado pela sequência tudo 1, né? Então eu começo nesse estado e fico nesse estado por mais 7 unidades de tempo. E no outro eu começo no estado 2, que é o estado off, e fico alternando entre 1 e 2. E você pode calcular essas probabilidades facilmente. A probabilidade de gerar o primeiro caminho amostral ou de gerar o segundo caminho amostral. Eu vou deixar aí como exercício para você fazer essa conta. Muito bom.
Então, uma pergunta importante é o que acontece com esse x de t, né? Se todo caminho amostral tem probabilidade que vai a zero, quando t aumenta, o que a gente pode dizer sobre essa sequência? Já que a probabilidade de um caminho amostral, de uma sequência específica, está indo a zero. Então, uma ideia aqui é usar média sobre os valores que aparecem na sequência. Okay? Então, um exemplo é a média amostral dos valores dos estados observados. Então, repara que a cadeia de Markov tem, né, a minha sequência tem x de 0, x de 1, x de 2, isso são números. Eu poderia fazer simplesmente a média desses números, somar todos eles e dividir por k. Então, S de k aqui é a média amostral dos valores observados. Um outro exemplo é computar a fração de vezes que um estado S é visitado. Então, aqui eu estou fazendo, né, uma média de uma função indicadora aqui, que denota que x de t é igual a S. Então, repara que isso aqui vai me dar a fração de vezes que x de t foi igual a S, somando para t de 0 até k-1 e dividindo por k. Muito bom. Então, uma pergunta é para onde converge essas médias, né? Para onde converge S de k por um caminho amostral muito longo, para quando k é grande o suficiente. Tá? Bom, o que você poderia esperar é que isso vai convergir para algum tipo de valor esperado, né? Porque uma média amostral, a gente converge para o valor esperado, e uma sugestão seria que isso converge para o valor esperado de x sobre a distribuição π, onde π aqui é a distribuição estacionária dessa cadeia de Markov. E no segundo exemplo, né, para onde converge essa fração de visitas para um caminho amostral muito longo, né, para k suficientemente grande. Então repara aqui, uma dica aqui, repara que eu estou indo para a fração de vezes que eu visito um certo vértice, isso poderia convergir para π de S, a distribuição estacionária associada ao estado S da minha cadeia de Markov. Muito bom. E essas duas intuições, elas acabam sendo verdades, porque nós temos esse teorema, chamado teorema ergódico, que vai garantir isso. Então, seja f uma função sobre o espaço de estados da cadeia de Markov, f mapeia cada estado da cadeia de Markov no número real, e se a minha cadeia de Markov for irredutível e periódica e tiver distribuição estacionária π, a gente vai ter esse seguinte resultado. Então, a probabilidade, né, dessa média amostral sobre a função f vai ser igual ao valor esperado sobre a distribuição estacionária de f de x, e a probabilidade dessas coisas serem iguais é igual a 1. Claro, quando k aqui, o tamanho do meu caminho amostral vai a infinito. Então, duas coisas importantes, essa convergência é parecida, né, com a convergência que a gente viu na lei forte dos grandes números. Eu tenho a probabilidade de um evento no número aleatório ser igual ao valor esperado. Essa probabilidade é igual a 1 quando k aqui está indo ao infinito. E outra coisa é que essa distribuição π aqui, que está regulando o valor esperado, é a distribuição estacionária dessa cadeia de Markov. Então esse teorema ele é fundamental, ele conecta a média do espaço, né, o valor esperado sobre a distribuição π, com a média do tempo, que é o que está à esquerda, esse somatório, né, do caminho amostral. Eu estou andando pela cadeia, gerando uma sequência cada vez mais longa, e essa média do tempo está sendo igual ao valor esperado sobre a distribuição π. Okay? E, então, o valor esperado de qualquer função sobre os estados da cadeia de Markov pode ser aproximado por um caminho amostral longo o suficiente. Então, os dois exemplos que nós vimos no caso anterior são casos especiais desse teorema ergódico. Então, de fato, eles convergem para aquilo que a gente estava achando. Muito bom. Esse teorema ergódico, ele garante para a gente que o método de Monte Carlo, que a gente viu lá com sequências de variáveis aleatórias, né, também funciona para cadeias de Markov. É a conexão entre as nossas equações de π de t e π e a prática, que é a simulação, digamos assim, das cadeias de Markov. Então, um exemplo aqui é como é que eu posso estimar a distribuição estacionária π. Bom, eu poderia basicamente gerar um caminho amostral ômega bem longo, calcular a fração de visitas nesse caminho amostral a cada estado, okay? E isso poderia ser um estimador para o valor esperado, para a distribuição estacionária ligada ao estado S. Então,
Então, π chapéu aqui, de S de K, é, né, a fração de vezes que eu visitei o estado S num caminho amostral de comprimento K. Então, esse é um estimador, né, dessa probabilidade estacionária π de S, e o que o teorema ergódico vem nos dizer é que quando K vai para o infinito, esse estimador converge para a distribuição estacionária. Então, o teorema ergódico garante essa convergência, mas esse estimador aqui, ele possui viés, okay, por tempo K, então ele não é sem viés, ele é com viés, mas ele é consistente, o que significa que quando K aumenta, esse viés vai a zero. Em particular, quando K é infinito, eu não tenho mais viés. Então, repara que esse seria um outro método para calcular π, utilizando o teorema ergódico, simulando a cadeia de Markov e gerando um caminho amostral longo o suficiente. Muito bom, então isso vai abrir aqui a nossa discussão para a simulação de uma cadeia de Markov. Como é que a gente simula uma cadeia de Markov? Então, repara que a entrada para o meu simulador, né, é basicamente a matriz P, que define a cadeia de Markov, e uma distribuição exponencial π0. E simular a cadeia de Markov nada mais é do que gerar um caminho amostral, gerar uma daquelas sequências, né, das minhas variáveis aleatórias, para x de 0, x de 1 e por aí vai. E aí tem duas ideias. A ideia 0 seria usar diretamente todos os possíveis caminhos amostrais, eu enumero eles. Então, eu penso em caminhos amostrais de tamanho K e enumero esses caminhos. Determino a probabilidade de cada caminho, usando a equação que a gente discutiu anteriormente, e eu gero amostras desse conjunto. Tá? A intuição aqui é que cada caminho amostral pode ser interpretado como uma face de um dado, enviesado, né, pela probabilidade daquele caminho amostral. E a gente sabe, então, gerar faces de dado, então eu faço isso, gero uma amostra desse meu dado enviesado, o que vai me retornar um caminho amostral. Vamos ver um exemplo com o meu modelo ONOF. Tá? Imagina que eu quero gerar caminhos amostrais de comprimento 5, então K aqui é igual a 5, e o estado OFF aqui tem valor 0. Então, por causa disso, né, todos os possíveis caminhos amostrais, nesse caso, vão ser todas as sequências binárias de K dígitos. Né? Então, 0, 0, 0, 0, 0, 5 zeros, é o caminho amostral que eu começo no estado OFF e permaneço no OFF por mais 4 transições. Até o caminho amostral tudo 1, que é o caminho amostral onde eu começo no estado ON e permaneço nele por mais 4 transições. Então, repare que eu tenho todos esses caminhos amostrais, eu posso computar a probabilidade de cada um deles. Então, a probabilidade de ômega 0 é basicamente eu começar no zero e permanecer no zero por mais 4 transições, né? E por aí vai. Então, cada um desses caminhos amostrais tem uma probabilidade diferente. Agora eu vou ter um dado enviesado com 32 faces, porque eu tenho 32 caminhos amostrais, e aí eu gero uma amostra desse dado. Okay? E posso até fazer isso em tempo constante se eu usar o método Elias, né, para preparar o meu dado. Qual o problema de usar essa técnica? Por que eu chamei isso de ideia 0? O problema aqui é que o número de caminhos amostrais é exponencial em K. Então, imagina que se K aqui for muito grande, eu não vou conseguir gerar esse dado, porque eu vou precisar de um tempo exponencial para construir o dado. Então, essa ideia ela tem essa limitação, a gente não vai conseguir fazer isso nem para cadeias de Markov muito grandes, nem para quando K é muito grande. Então, vamos pensar numa outra abordagem para gerar um caminho amostral, e essa abordagem é basicamente amostrar a sequência x de t de forma iterativa, construir dinamicamente o caminho amostral. Então, repara que eu vou usar π de 0 para gerar x0, e aí, dado x0, dado o estado, né, para que eu estou no tempo 0, eu uso a matriz de transição P para gerar x de 1. Repara que a probabilidade de x de 1 ser igual a S1, um dos estados de saída de S0, é igual à probabilidade na matriz P de eu transicionar de S0 para S1. E aí, dado x de 1, eu vou usar a matriz P para gerar x de 2. A probabilidade de x de 2 ser igual a S2, dado que x de 1 é igual a S1, é a probabilidade, de novo, na matriz P, de eu transicionar do estado S1 para o estado S2. Então, de forma geral, eu consigo gerar a amostra para x de K utilizando a matriz P, consigo gerar a amostra para x de K mais 1,
utilizando a matriz, dado que eu estou em x de k, utilizando a matriz P. Vamos ver um exemplo, ok? Então, dado x de k, eu posso utilizar a matriz P para gerar x de k mais 1. Então, nesse exemplo aqui, imagina que x de 4 é igual a 3. Como é que eu gero x de 5? Bom, x de 5 tem que ser um dos vizinhos de saída do estado 3, porque eu condicionei, né, em x de 4 em estar no estado 3. Então, 3 tem 4 vizinhos de saída, 4 possíveis estados, que é o 2, o 3, o 4 e o 5. Repara que cada um desses estados possui uma probabilidade diferente, dado que eu estou no estado 3, que é dado por P32, P33, P34 e P35. Então, eu posso gerar agora x de 5 de acordo com essas probabilidades, escolhendo um desses 4 estados, né, utilizando as respectivas probabilidades. Muito bom. Então, repare que para gerar x de k mais 1, eu vou utilizar a linha x de k da matriz P. Então, a gente vai ter um dado enviesado para cada linha da matriz P. E cada face desse meu dado vai corresponder a um estado da cadeia de Markov. E a gente precisa escolher uma dessas faces. Então, como é que eu faço isso, né? Então, uma ideia é usar diretamente a linha da matriz P. Então, a linha I da matriz P, imagina que eu estou no estado I, vai ser PI1, PI2, PI3 até PIN, e eu posso usar um algoritmo que a gente viu um tempo atrás para gerar uma amostra de um dado que tem N faces com esses respectivos vieses. O problema é que o tempo médio para fazer isso vai ser N sobre 2, né? Porque eu vou ter que percorrer aí a linha da matriz P. Então não é muito eficiente, ainda mais se a matriz P é esparsa, se eu tenho poucas transições de saída por cada vértice. Então vamos pensar numa ideia mais elegante, que é basicamente representar a minha cadeia de Markov, a minha matriz P, como um vetor de adjacência. Então, nesse vetor de adjacência, nessa minha representação, eu vou calcular, eu vou representar apenas as entradas não nulas da minha cadeia de Markov. Então, se eu pegar o meu exemplo anterior, eu estou representando aqui, né, um vetor de estados, que vai de 1 até 5, esses são os 5 estados da minha cadeia de Markov, e para cada estado desse, eu tenho um outro vetor, que são os estados de saída alcançáveis depois de uma transição dos respectivos estados. Então, por exemplo, né, se eu pegar o estado 2, ele tem como estados de saída o estado 1, 2 e 3. Então, está um vetor. Bom, e agora eu vou precisar de 2 vetores para cada estado J. Y de Ji é o estado destino da iésima transição não nula do estado J. E QJ de I é a probabilidade de transição acumulada pelas primeiras iésimas transições de saída de J. Então, se eu olhar para essa minha representação acima, um exemplo, né, y de 2, 2 é igual a 2, porque, né, a segunda transição de saída não nula do estado 2 é o estado 2. E o Q de 2, 2 é igual a 0,7, você pode olhar o exemplo anterior para fazer essa conta e ver os outros exemplos que eu dei aqui para você ver e treinar. Então, como é que eu vou fazer a simulação agora? Eu tenho esses 2 vetores, y e q, para cada estado da minha cadeia de Markov. Então, vamos supor que eu estou no estado J e eu quero transicionar para o próximo estado. Então, eu organizo o meu dado dessa seguinte maneira, fatiando o intervalo de 0, 1 em QJ1, QJ2, QJ3, e cada fatia dessa corresponde a um estado de saída desse meu estado J. YJ1, YJ2, YJ3. Então, eu escolho uma uniforme entre 0 e 1 e vejo em que intervalo essa uniforme caiu. Então, nesse meu exemplo aqui, a minha uniforme caiu no terceiro intervalo, então o próximo estado seria YJ3, que é o terceiro estado de saída do estado J. Então, repare que a complexidade agora para gerar o próximo estado é O de D, onde D aqui é o grau de saída do estado atual. Eu poderia usar o método Elias aqui para gerar esse próximo estado em tempo constante, pagando, né, um custo inicial de pré-processamento para montar o método Elias. Então, usar o método Elias pode ser vantajoso,
dependendo do número de vezes que eu vou voltar a esse estado J e também dependendo do tamanho do caminho amostral, né? Então, um amostral muito longo vai me trazer de volta muitas vezes aqui, então talvez eu queira sim pagar o preço do pré-processamento para poder utilizar o método Elias para gerar o vizinho em tempo constante. Muito bom. Então, com isso eu consigo gerar o meu caminho amostral, mas imagina agora que eu quero gerar uma amostra de x de t. Não me interessa mais o caminho amostral, mas apenas a amostra no tempo t. Então, como é que eu posso fazer isso, né? Gerar uma amostra de x de t. Uma ideia é calcular π de t, numericamente, né, que é a distribuição dos estados no tempo t, e aí gerar amostras dessa distribuição. Lembrando, né, que π de t é π0 vezes p elevado a t. Okay? A segunda ideia é simular a cadeia de Markov, gerar um caminho amostral até x de t, okay? E aí retornar a amostra que eu gerei para x de t. Então, são duas ideias para gerar amostras de x de t. Então, vamos ver aqui um exemplo dessas duas ideias, de novo com o nosso modelo ONOF. Imagina que você queira gerar amostras de x de 10. Tá? Então, x de 10 aonde que essa cadeia vai estar depois de 10 passos, no tempo t igual a 10. Imagina que o meu π0 é esse aí de cima, 0.8 e 0.2. Então, a ideia 1 é calcular π de 10, e eu consigo fazer isso numericamente para esse exemplo, e dar essa distribuição aí. Okay? E aí depois eu gero amostras para x de 10, utilizando π de 10. Né? Um dado com duas faces, cada uma das faces tem essa probabilidade. A segunda ideia é gerar um caminho amostral, x de 0, x de 1 até x de 10. Por exemplo, né, eu posso gerar isso pode ser 1, 2, 1, 1, como está aí, onde 2 aqui é o estado off, e retorno o 10º estado nessa minha sequência, né, que é o x de 10, que nesse exemplo é o off. Então, são duas maneiras de gerar x de 10. E aí você pode estar pensando qual abordagem dessas duas é mais eficiente, né? Qual é melhor do ponto de vista computacional. Isso depende de n, do tamanho da cadeia de Markov, de t, né? Quanto tempo, qual o número de passos que você vai dar, e também do número de amostras de x de t. Tá? Vamos supor que eu vou dar quero gerar r amostras de x de t. Então, calcular π de t, repara que tem complexidade t vezes n ao quadrado, porque eu preciso multiplicar π de 0 por p, t vezes, né? E multiplicação de matriz é n ao quadrado. De vetor por matriz é n ao quadrado. Depois eu gero uma amostra desse π de t, e isso tem complexidade O de n, porque eu vou ter esse vetor π, né, que tem tamanho n, mas se r for grande o suficiente, eu posso usar o método Elias em π de t para gerar amostras em tempo constante, dado que eu tenho π de t, né, pagando o preço de inicialização do método Elias. Bom, eu posso também, segunda alternativa, né, gerar o caminho amostral, x de t, e isso vai ter complexidade t vezes d para cada amostra. Eu preciso gerar um caminho amostral para cada amostra. O de d aqui, né, é o grau de saída dos vértices da cadeia de Markov, o grau máximo. E se R for grande o suficiente, eu posso usar o método Elias nas transições de saída da cadeia de Markov, e aí então fazer a escolha do vizinho, né, pagando um preço constante, depois de pagar o preço de construir o método Elias para cada estado da cadeia de Markov. Então isso vai me dar um custo amortizado de O de t por amostra. E aí não está claro ainda, vai depender então, como eu falei, de n, de t e de r. Muito bom. Agora imagina que você queira gerar amostras da distribuição estacionária, né? Como é que eu faço isso? Como é que eu gero amostras da distribuição estacionária? Então a mesma abordagem pode ser usada aqui. Então a ideia 1 é calcular π, a distribuição estacionária, e aí gerar amostras dessa distribuição. Eu tenho π, e aí eu simplesmente gero amostras dela. E a segunda ideia é simular a cadeia de Markov até x de t por um t suficientemente grande, e aí eu posso aqui usar o tempo de mistura, né, tal epsilon, para estar epsilon perto da distribuição estacionária, e aí então retornar essa amostra x de t como sendo uma amostra que está epsilon próximo da distribuição estacionária. Então repara que na ideia 2, eu não estou gerando uma amostra de fato de π da distribuição estacionária,
mas estou gerando uma amostra de uma distribuição que está epsilon perto da distribuição estacionária. Muito bom. Agora vamos falar sobre simulação de cadeias de Markov muito grande. E muito grande significa com muitos estados, até mesmo com um espaço de estado infinito. Okay? E o problema aqui é que eu não consigo representar essa cadeia de Markov na memória do computador. Mesmo quando a representação é esparsa, né, naquela ideia de vetor de adjacência, eu não consigo porque o número de estados é muito grande, ou até mesmo infinito. Então, uma ideia aqui é gerar apenas os possíveis próximos estados a partir do estado atual. E aí, eu determino as transições de saída do estado atual, para onde eu posso ir. Para cada transição de saída dessa tem uma probabilidade, eu construo um dado enviesado e escolho o próximo estado de acordo com essas probabilidades. Eu faço isso de forma iterativa, sem construir a cadeia de Markov de maneira inteira. É claro que para poder fazer isso eu vou ter uma restrição, que é conseguir saber gerar as transições de saída a partir do estado atual. Tenho que ser capaz de fazer isso sem conhecer a cadeia de Markov inteira, não tenho ela disponível. Então, eu vou precisar de regras que vão definir as possíveis transições para poder usar essa técnica. Okay? As possíveis transições de saída a partir de um estado atual. Vamos ver um exemplo para ficar mais claro. Imagina um látice de 2 dimensões nos números naturais. Então, a probabilidade de transição nesse meu látice vai ser norte, sul, leste, oeste, então PN, PS, PL, PO, e a soma delas vai ser igual a 1. Para os estados de borda, né, porque eu não consigo ir para o oeste quando eu estou na primeira coluna aqui, eu vou ter self-loops nesses estados. Okay? E aí eu vou representar os estados da cadeia de Markov com I e J. Tá? Então, I e J são esse par IJ representa um estado, e aí, dado o estado atual, a gente sabe quais são os possíveis próximos estados. Né? Eu posso ir para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste, observando aí as restrições de borda. Então, dado IJ, eu posso escolher o estado I mais 1J com probabilidade PO, posso escolher o estado I menos 1 J com probabilidade PL, posso escolher I J mais 1 com PN e I J menos 1 com PS. E a única atenção aí é para os estados de borda, quando eu estou em algum estado 1J ou IJ, I1. Muito bom. Okay? Então a gente consegue, repara, simular essa cadeia de Markov com essas 4 transições, né? Norte, sul, leste, oeste, sem representar a minha cadeia de Markov. Repara que ela é infinita, né? E eu consigo simplesmente, a partir de um estado, simular o próximo estado. Okay? Então é muito eficiente essa simulação, porque eu preciso de uma quantidade de memória constante aqui. Eu só preciso conhecer o estado atual para simular uma cadeia de Markov infinita. Vamos ver um segundo exemplo, que é um passeio aleatório no hipercubo de 100 dimensões. Então, repara que nesse hipercubo, a minha cadeia de Markov vai ter 2 elevado a 100 estados, que obviamente é impossível representar em qualquer computador. Okay? Esses 2 elevado a 100 estados. Então, o estado da cadeia de Markov vai ser um vetor binário, com 100 bits, okay? E os estados vizinhos são os vetores que diferem do estado atual em exatamente 1 bit. Essa é a definição, né, do hipercubo. Então, por causa disso, olha que interessante, dado o estado atual, um vetor binário de 100 bits, eu sei exatamente quem são os vizinhos, né, desse estado. Então, eu consigo escolher uniformemente entre esses vizinhos, que é o que o passeio aleatório faz. E eu posso fazer isso simplesmente escolhendo um bit uniforme dos meus 100 bits e invertendo ele de 0 para 1 ou de 1 para 0. Isso vai ser, então, o meu próximo estado. Repara aqui que eu não preciso nem enumerar os vértices vizinhos. Eu consigo fazer isso sem mesmo descrever, né, enumerar todos os vizinhos. Então, eu preciso de um tempo constante para fazer uma transição, e essa transição também
precisa de um tempo constante, de uma quantidade de memória constante. Então, super eficiente a gente simular essa cadeia de Markov. Então, basicamente, isso é tudo que eu tinha para falar para a aula de hoje. A gente se vê aqui no próximo encontro gravado ou na nossa aula síncrona. Até lá!